Você está cruzando no véu do ser. Quando nada mais faz sentido, algo começa a fazer. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber explicar exatamente o motivo. Não foi uma busca consciente, nem uma decisão racional. Foi mais como um cansaço que empurra, um silêncio interno que pede algo diferente. Algo que não seja mais uma promessa, mais uma técnica, mais uma tentativa de conserto. Existe um ponto na vida em que a alma fica exausta de lutar. E esse ponto não é fracasso, é maturidade emocional. É quando a dor deixa de ser barulho e vira pergunta. Há pessoas que chegam aqui depois de muito tentar melhorar, tentar entender, tentar se encaixar, tentar ser fortes. Outras chegam depois de perder algo que as definia. Um relacionamento, um papel, uma identidade, uma versão antiga de si mesmas. E há aquelas que chegam sem um evento claro, apenas com uma sensação persistente de vazio, como se estivessem vivendo uma vida que funciona por fora, mas não vibra mais por dentro. Se algo disso ressoa em você, saiba, isso não é sinal de que há algo errado, é sinal de que algo verdadeiro começa a se mover. Eckhart Tolle diz que o sofrimento surge quando nos afastamos do agora, quando a mente vive presa ao que foi ou ao que deveria ser. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nisso. O corpo também aprende a viver fora do presente. Ele se acostuma a estados emocionais repetidos, a tensões silenciosas, a uma forma de existir que parece normal apenas porque é familiar. Com o tempo, viver desconectado passa a parecer identidade. E quando isso acontece, a vida continua andando, mas o ser fica para trás. Talvez você esteja cansado de tentar mudar. Cansado de ouvir que tudo depende de pensamento positivo, de disciplina, de força de vontade. Cansado de carregar a sensação de que há algo em você que não se resolve, não se encaixa e o se arrusta. Esse cansaço não pede mais esforço, ele pede escuta, ele pede presença, ele pede um espaço onde você não precise performar evolução, nem provar espiritualidade, nem acelerar processos internos que pedem tempo e delicadeza. Este não é um lugar para respostas rápidas. Não é um espaço para promessas grandiosas. O véu do ser nasce como um campo de retorno. Um lugar onde você pode descansar da busca e paradoxalmente começar a se encontrar. Aqui, a mudança não é tratada como um objetivo distante, mas como um movimento interno que começa quando você para de se afastar de si mesmo. Não há nada que você precise se tornar agora. Apenas algo que talvez você esteja pronto para lembrar. Se você sente que existe uma parte sua que ficou esquecida no meio do caminho, uma parte que não quer mais lutar contra a vida, mas caminhar com ela, então permaneça. Não porque algo externo vai acontecer, mas porque às vezes ficar é o primeiro gesto de presença verdadeira. E a presença silenciosamente muda tudo. O cansaço que não vem do corpo, mas da repetição. Existe um tipo de exaustão que o sono não resolve. Você pode dormir, descansar, até se afastar por um tempo, mas quando retorna à vida cotidiana, a sensação permanece. Não é falta de energia física, é o peso de viver os mesmos dias com nomes diferentes. Acordar, reagir, cumprir, resistir, repetir. O corpo segue, mas algo dentro observa tudo em silêncio. Como se dissesse de novo, não. Esse cansaço não nasce do excesso de tarefas, mas da ausência de sentido presente nelas. Bruce Lipton explica que o corpo aprende por repetição emocional. Não é o evento em si que molda nossa biologia, mas o estado interno com o qual vivemos esses eventos. Quando emoções como tensão, expectativa, medo ou controle se tornam o pano de fundo constante da vida, o corpo passa a considerá-las normais. Familiaridade vira identidade. E então, mesmo quando algo novo surge, o organismo tende a rejeitar, não por maldade, mas por autoproteção. O conhecido, ainda que doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido, que ameaça a velha narrativa. É por isso que tantas pessoas sentem que estão presas, mesmo quando fazem tudo certo. Elas mudam decisões externas, ajustam rotinas, tentam novos caminhos, mas carregam mesmo estado emocional basal para dentro de cada tentativa. A rota muda, mas o piloto automático permanece. E o piloto automático não foi criado para a felicidade, mas para a previsibilidade. Ele não busca plenitude,
busca continuidade. Eckhart Tolle fala sobre como a mente se apega ao tempo psicológico, ao passado que define quem você pensa que é e ao futuro onde projeta quem acredita que precisa se tornar. Nesse movimento, o agora vira apenas um corredor de passagem, nunca um lugar de habitação. Mas é exatamente no agora que o corpo recebe novos sinais. É aqui que a química muda. É aqui que o sistema nervoso aprende algo diferente. Sem presença, não há reorganização, apenas repetição com novas embalagens. Talvez você reconheça isso em pequenas coisas. A forma como o corpo já acorda tenso, antes mesmo do dia começar. A ansiedade que surge sem motivo claro. A sensação de estar sempre se preparando para viver algo que nunca chega. Isso não é fraqueza, é condicionamento. Um condicionamento aprendido ao longo de anos vivendo em reação, não em presença. O mais delicado é que esse estado não grita. Ele sussurra, ele se disfarça de responsabilidade, de maturidade, de realismo. Ele diz que não dá para relaxar agora, que não é o momento, que depois você cuida de si. Enquanto isso, a vida vai sendo vivida com metade da atenção, metade da vitalidade, metade da verdade interna. Não porque você escolheu assim, mas porque foi assim que aprendeu a sobreviver. Esse capítulo não existe para apontar falhas, mas para iluminar algo essencial. Nada começa a mudar enquanto o corpo continua habitando o mesmo estado emocional de sempre. Não é a vida que está parada, é o sistema interno que se repete. E reconhecer isso não é motivo de culpa, é o primeiro sinal de lucidez. Quando você percebe que o cansaço não vem do esforço, mas da repetição, algo começa a se soltar por dentro, não de forma dramática, de forma silenciosa. E o silêncio, quando é verdadeiro, já é movimento, o momento em que algo começa a se reorganizar por dentro. Há um instante quase imperceptível em que a repetição começa a falhar, não porque a vida muda de repente, mas porque algo em você deixa de responder do mesmo jeito. É sutil, às vezes passa despercebido. Uma pausa antes de reagir. Um silêncio que surge onde antes havia pressa. Um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que a reorganização começa. Durante muito tempo, o corpo aprende a antecipar o mundo. Ele se prepara para o impacto, antes mesmo de saber se ele virá. BPM alerta em expectativa, em defesa. Isso cria uma sensação constante de urgência, como se sempre houvesse algo que precisa ser resolvido agora. Mas essa urgência não vem do presente. Ela vem da memória emocional. Vem de tudo o que já foi vivido e não totalmente digerido. Quando a vida é vivida assim, o agora se torna ameaçador. Estar presente parece perigoso, porque no silêncio surgem sensações que foram evitadas por anos. Emoções não resolvidas, medos antigos, vazios não nomeados. Por isso muitas pessoas preferem continuar ocupadas, mesmo cansadas. O movimento constante parece mais seguro do que o encontro consigo mesmas. Mas chega um ponto em que essa estratégia perde força. O barulho não anestesia mais. As distrações já não preenchem. Então, mesmo sem saber explicar, você começa a ficar com a sensação, ficar com o desconforto, ficar com o que emerge quando não há mais fuga. Esse ficar não é passividade, é coragem silenciosa. É nesse estado que o corpo começa a aprender algo novo, não por imposição, mas por experiência direta. Ele percebe que pode sentir sem colapsar, que pode estar presente sem perder o controle, que pode respirar mesmo quando não há respostas imediatas. Essa percepção muda a química interna. O sistema nervoso, aos poucos, sai do modo de sobrevivência e experimenta algo diferente. Segurança no agora. A partir daí, a vida externa ainda pode parecer igual. As circunstâncias talvez não tenham mudado, as pessoas ao redor seguem as mesmas, mas a forma como você está dentro da experiência começa a se alterar, e isso é profundamente reorganizador, porque a realidade não responde apenas às ações visíveis, mas ao estado interno de quem as executa. Quando o corpo sente menos ameaça, a mente se torna menos reativa. Quando a mente desacelera, as decisões mudam de qualidade. Quando as decisões mudam, os caminhos começam a se redesenhar, não como um plano traçado,
mas como uma consequência natural. A vida passa a encontrar menos resistência para se mover. Esse processo não acontece em grandes explosões. Ele acontece em microajustes, em pequenas escolhas internas, em momentos em que você não se abandona, em instantes em que permanece presente mesmo sem garantia de resultado. É assim que a mudança real começa, não com grandes promessas, mas com uma nova forma de habitar o momento. Talvez você espere por sinais claros, por certezas, por confirmações externas. Mas a primeira confirmação sempre é interna. É a sensação de que algo está se reorganizando, mesmo que você ainda não saiba o que um tipo de estranhamento calma. Uma quietude diferente, um desconforto que não pede fuga, apenas atenção. Quando isso acontece, não significa que o caminho esteja claro. Significa que você parou de caminhar no escuro automático. E isso por si só já muda a direção de tudo. Quando a pressa se dissolve, o tempo começa a cooperar. Existe uma crença silenciosa que atravessa quase todas as tentativas de mudança. A ideia de que é preciso correr para sair do lugar onde se está, como se a vida fosse uma esteira acelerada e se você diminuir o ritmo será deixado para trás. Essa crença não nasce da verdade. Ela nasce do medo. Medo de ficar, medo de sentir, medo de descobrir que talvez não haja nada errado, apenas um desalinhamento profundo entre o ritmo interno e o ritmo imposto. A pressa cria um tipo específico de ruído. Um ruído que não se manifesta apenas nos pensamentos, mas no corpo. Respiração curta, atenção fragmentada, decisões tomadas para aliviar a ansiedade, não para honrar verdade. Nesse estado, até escolhas aparentemente corretas carregam tensão. E toda escolha feita a partir da tensão tende a reproduzir mais tensão adiante. Quando a vida é vivida assim, o tempo parece inimigo. Nunca há o suficiente, sempre falta algo. Sempre há um depois mais importante do que agora. Mas o tempo não se acelera quando você corre. Ele se contrai, fica denso, pesado, difícil de atravessar. Por isso, quanto mais urgência interna, mais estagnação externa costuma aparecer. Há um momento, porém, em que essa lógica começa a se inverter. Não porque você decidiu desacelerar como estratégia, mas porque o corpo já não sustenta a pressa. Algo em você percebe que continuar correndo do mesmo jeito é continuar exatamente no mesmo lugar. E então, quase contra a vontade da mente, surge um outro ritmo. Um ritmo mais honesto, menos performático, mais real. Nesse novo ritmo, o tempo deixa de ser um problema a ser vencido e passa a ser um espaço a ser habitado. As ações não desaparecem. A vida continua exigindo presença, decisões, movimentos, mas esses movimentos nascem de um lugar diferente. Não mais da urgência de mudar, mas da clareza de estar. É nesse estado que algo curioso acontece. O tempo começa a colaborar. Não no sentido místico, mas no sentido prático. As escolhas se tornam mais precisas. Os encontros mais significativos, as respostas surgem com menos esforço. Não porque você fez mais, mas porque parou de dispersar energia tentando controlar tudo ao mesmo tempo. Quando a pressa se dissolve, o corpo entra em coerência. A mente fica mais alinhada com a ação. O emocional encontra espaço para se reorganizar e essa coerência cria um campo interno onde a mudança não precisa ser forçada. Ela acontece porque não encontra mais resistência. Talvez você tenha aprendido que mudança rápida exige intensidade, sacrifício, esforço extremo. Mas existe outro tipo de rapidez. Uma rapidez silenciosa. Ela acontece quando você para de se sabotar com urgência, quando deixa de exigir de si uma versão idealizada que só existe no futuro, quando aceita o agora como ponto de partida, não como obstáculo. Nesse ponto a vida começa a se mover de um jeito que parece quase estranho, como se portas se abrissem sem empurrão, como se situações se resolvessem sem desgaste. Para quem observa de fora pode parecer sorte, para quem vive por dentro é apenas coerência em ação. O tempo não muda a vida. A qualidade da presença muda a forma como o tempo se organiza ao seu redor. E quando essa presença se estabiliza, mesmo por alguns instantes por dia, algo profundo começa a se alinhar. Não com pressa, com precisão. Alinhar-se não é controlar, é lembrar quem você é. Existe uma verdade antiga, silenciosa, que atravessa culturas e tempos. Tudo está em expansão.
O universo não está parado, não está esperando, não está estagnado. Ele se move, se reorganiza, se recria a cada instante. Galáxias se afastam, estrelas nascem e morrem. Campos invisíveis se ajustam continuamente. E você não está fora disso, você nunca esteve... O mesmo movimento que expande o cosmos pulsa dentro de você, no corpo, na mente, na consciência. O conflito começa quando o ser humano tenta viver como se estivesse separado desse fluxo, como se precisasse forçar resultados, lutar contra o tempo, convencer a vida a colaborar. Essa tentativa de controle cria fricção interna. E fricção gera desgaste. Quando há desgaste demais, a vida parece pesada, lenta, resistente. Não porque o universo esteja negando algo, mas porque há desalinhamento entre o movimento interno e o movimento maior do qual você faz parte. Alinhar-se não significa esperar passivamente. Significa ajustar o estado interno para que ele converse com a inteligência que já organiza tudo. Há uma ordem silenciosa em funcionamento, uma inteligência que não grita, não pressiona, não se apressa. Ela se manifesta quando você deixa de operar apenas a partir do medo, da urgência e da identidade antiga. É nesse ponto que a verdadeira consciência começa a emergir. Essa consciência não é algo que você precisa criar. Ela já está aí. Ela observa enquanto a mente reage. Ela percebe enquanto o corpo se contrai. Ela sente quando algo está fora de lugar, mesmo antes de virar pensamento. Quando você se aproxima desse nível de percepção, algo muda profundamente. As decisões deixam de ser apenas mentais e passam a ser sentidas. E decisões sentidas carregam uma potência diferente. Quando há alinhamento com essa inteligência maior, os resultados deixam de ser apenas metas e passam a ser consequências naturais. A ação certa surge no momento certo. O encontro acontece sem esforço excessivo. A oportunidade aparece quando há espaço interno para recebê-la. Não é magia, é sintonia. É coerência entre o que você vibra, o que você sente e o que você faz. A vida responde ao estado de consciência, não ao desejo isolado. Desejos nascem da mente. Alinhamento nasce do ser. E quando o ser se ajusta ao fluxo em expansão, a realidade começa a refletir esse ajuste. Não imediatamente, talvez, mas de forma consistente, orgânica, sustentável, como tudo que cresce em harmonia com a natureza. Talvez você tenha passado muito tempo tentando mudar a vida sem mudar o ponto de onde você a observa, tentando manifestar resultados sem habitar a própria presença, tentando acelerar processos que pedem alinhamento, não força. Esse esforço constante cria a sensação de que algo sempre falta. Mas o que falta não é mais ação, é mais verdade interna. Quando você se lembra de que faz parte de um universo vivo, inteligente e em expansão, algo relaxa por dentro. A responsabilidade deixa de ser peso e vira participação. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você precisa apenas se alinhar com o movimento que já acontece. E esse alinhamento começa no mais simples: estar presente, sentir o corpo, habitar o agora sem resistência. É nesse estado que a vida começa a cooperar de verdade. Não porque você exigiu, mas porque deixou de bloquear. Não porque pediu mais, mas porque passou a ouvir melhor. A verdadeira consciência não busca resultados. Ela se torna o espaço onde os resultados certos podem emergir. E quando isso acontece, a mudança não parece luta, parece lembrança. Quando a vida começa a responder sem esforço, existe um momento sutil, quase imperceptível, em que a vida começa a responder de outra forma. Não é um evento grandioso, não é um milagre cinematográfico. É um deslocamento interno tão silencioso que muitos quase o ignoram. Mas a partir dele, nada volta a ser exatamente como antes. Esse momento acontece quando você deixa de empurrar a realidade e começa a caminhar com ela. Quando o corpo já não está em constante estado de alerta. Quando a mente já não precisa antecipar todos os cenários. Quando o agora deixa de ser apenas um intervalo entre problemas e passa a ser um lugar habitável. É nesse ponto que a resposta do universo muda de tom. Antes, tudo parecia exigir esforço. As relações cansavam, as decisões pesavam, os dias pareciam longos demais ou vazios demais. Agora, sem que você consiga explicar com precisão, há mais fluidez. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você não está mais em guerra com eles. A energia que antes era gasta resistindo
começa a se transformar em clareza. A vida responde ao estado interno como um espelho responde à imagem diante dele. Não há julgamento, não há preferência, apenas correspondência. Quando o estado interno é confuso, a realidade parece confusa. Quando há rigidez, o mundo parece duro. Quando há presença, algo se organiza não por acaso, mas por coerência. É importante compreender isso com profundidade. A resposta da vida não é imediata no tempo, mas é imediata no campo. Primeiro, o campo muda. Depois, a forma acompanha. Muitas pessoas desistem no intervalo entre esses dois momentos. Elas sentem a mudança interna, mas não veem resultados externos rápidos e concluem que nada está acontecendo. É aí que o velho padrão tenta reassumir o controle, mas algo já mudou. O corpo sabe, a percepção sabe. Há menos ansiedade ao acordar. Há mais silêncio entre um pensamento e outro. Há uma sensação estranha de espaço, como se algo tivesse sido retirado de dentro. Esse vazio não é perda, é disponibilidade. É o espaço onde a vida pode se reorganizar de maneira diferente. Quando você permanece nesse estado, mesmo sem garantias, algo curioso acontece. As escolhas se tornam mais simples. Não porque as opções diminuíram, mas porque a confusão interna já não distorce tanto a percepção. O que antes parecia urgente perde força. O que antes parecia impossível começa a se mostrar viável. Não como promessa, mas como possibilidade real. A resposta da vida também se manifesta através de pequenos sinais. Conversas que chegam no momento exato. Informações que aparecem sem busca obsessiva. Intuições que se mostram corretas sem explicação lógica. Isso não significa que tudo se torna perfeito. Significa apenas que você parou de caminhar contra o fluxo que já estava tentando te conduzir. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a sentir medo novamente. Porque perder o controle da antiga identidade é desconfortável. O eu que lutava, que se definia pela dor, que se mantinha ocupado tentando sobreviver, começa a dissolver. E o desconhecido sempre assusta, mesmo quando é mais leve. Mas é exatamente aí que a verdadeira transformação se consolida. Quando você percebe que não precisa mais sustentar o peso de ser quem você foi para continuar existindo. Quando entende que a vida não exige sacrifício constante, apenas presença honesta. Quando o movimento deixa de ser reação e passa a ser resposta consciente, a vida começa a responder sem esforço quando você para de pedir permissão para existir em paz. Quando você não negocia mais sua presença em troca de aprovação, quando você aceita internamente que fazer parte de um universo em expansão significa permitir-se expandir também, mesmo sem saber exatamente para onde isso vai levar. E talvez esse seja o maior sinal de alinhamento. Não a ausência de medo, mas a disposição de caminhar mesmo com ele, sem deixar que ele governe. Quando isso acontece, a vida não precisa ser convencida. Ela reconhece e responde o ponto em que a antiga versão não consegue mais te acompanhar. Chega um momento em que algo dentro de você percebe com absoluta clareza que não é mais possível voltar a ser quem você era. Não por arrogância, não por rejeição ao passado, mas porque a antiga versão já não consegue sustentar o nível de consciência que começou a emergir. É como tentar vestir uma roupa que já não serve, mesmo que ela tenha sido confortável por muito tempo. Esse ponto costuma ser acompanhado por um sentimento ambíguo. Há alívio, porque algo pesado começa a se soltar, mas há também um certo luto silencioso, um luto por identidades que te protegeram, quando você ainda não sabia como se sustentar por dentro. O luto por estratégias que funcionaram em outro momento, mas agora soam artificiais. O luto por histórias que você contou a si mesmo para sobreviver. A expansão não destrói, ela revela. Ela mostra onde você estava se encolhendo para caber em expectativas antigas, em relações desalinhadas, em versões reduzidas de si mesmo. E essa revelação nem sempre é confortável, porque aquilo que é visto já não pode ser ignorado. A consciência, uma vez ampliada, não volta ao tamanho anterior. Nesse estágio, muitas pessoas tentam acelerar ainda mais. Querem resultados rápidos para justificar a mudança interna que já aconteceu. Querem provas externas para se sentirem seguras. Mas esse impulso, embora compreensível, é apenas um eco do antigo padrão de urgência.
A vida não está atrasada. Ela está reorganizando as bases. O universo em expansão não trabalha com pressa, trabalha com precisão. Ele ajusta peças que você nem sabia que existiam, redireciona caminhos que antes pareciam fixos, dissolve estruturas que não suportariam a nova frequência que começa a se estabilizar em você. E tudo isso acontece enquanto, externamente, parece que nada está acontecendo. É aqui que a confiança deixa de ser um conceito bonito e se torna uma vivência concreta. Confiar não é acreditar que tudo dará certo. Confiar é permanecer presente mesmo quando o antigo mapa não funciona mais. É atravessar o intervalo entre quem você foi e quem está emergindo sem tentar preencher esse espaço com distrações ou falsas certezas. A antiga versão tenta negociar. Ela diz que talvez seja melhor voltar ao conhecido, que talvez seja arriscado demais sustentar esse novo estado, que talvez seja mais seguro se adaptar de novo ao que já era. Mas algo dentro de você já sabe, já sentiu, já tocou um nível de coerência que não pode ser desmentido pela dúvida momentânea. Quando você permite que essa transição aconteça sem resistência excessiva, algo profundo se estabelece. Uma nova base interna começa a se formar, não baseada em esforço, mas em alinhamento. Não baseada em controle, mas em clareza. Não baseada em medo, mas em presença. Esse é o ponto em que a vida começa a te tratar de forma diferente porque você começou a se tratar de forma diferente. Não com rigidez, com honestidade. Não com cobrança, com escuta. A expansão externa acompanha a expansão interna porque agora não há mais contradição entre quem você é e o movimento que a vida pede. A antiga versão não precisa ser combatida. Ela pode ser agradecida e liberada. Ela cumpriu sua função, mas não é ela que atravessa o próximo ciclo. Quem atravessa é essa consciência mais ampla, mais silenciosa, mais alinhada com a inteligência maior da qual você sempre fez parte. E quando essa travessia acontece, a mudança deixa de ser um objetivo. Ela se torna o estado natural de um ser que finalmente parou de resistir ao próprio crescimento. O silêncio interno onde a verdadeira direção se revela. Depois que a antiga versão começa a se dissolver, algo curioso acontece. O barulho diminui. Não imediatamente, não de forma absoluta, mas o ruído interno perde intensidade. Pensamentos ainda surgem, emoções ainda atravessam o corpo, porém já não disputam o controle o tempo todo. Surge um espaço, e é nesse espaço que a verdadeira direção começa a se revelar. Esse silêncio não é ausência de vida. Pelo contrário, ele é profundamente vivo. É um silêncio atento, lúcido, desperto. Um silêncio que observa sem julgar, que sente sem se perder, que percebe antes de reagir. Muitas pessoas confundem esse estado com apatia ou distanciamento. Mas ele é exatamente o oposto. É presença sem tensão. Quando o silêncio interno se estabelece, a intuição deixa de ser algo místico e se torna algo funcional. Você começa a perceber quando algo não está alinhado antes mesmo de virar problema. O corpo responde mais rápido. A sensa, o de isso não é para mim ou isso faz sentido, surge com clareza simples, sem necessidade de justificativas longas. A vida começa a ser navegada mais por sensibilidade do que por cálculo excessivo. Esse silêncio também revela o quanto você estava ocupado tentando se proteger do desconforto, tentando preencher vazios, tentando evitar sensações. Quando essas tentativas cessam, você descobre que a maioria dos medos era sustentada pelo ruído, não pela realidade. No silêncio, muitos fantasmas simplesmente não conseguem sobreviver. É nesse ponto que o alinhamento com as inteligências maiores se torna palpável. Não como vozes externas, não como sinais espetaculares, mas como um senso de ordem interna. Como se algo dentro de você soubesse exatamente quando agir, quando esperar, quando falar e quando permanecer quieto. Essa inteligência não força, ela orienta. O universo em expansão não se comunica através de gritos, ele se comunica através de ressonância. Quando você entra em coerência, começa a perceber essa comunicação de forma natural. Um insight surge no banho, uma clareza aparece durante uma caminhada. Uma resposta emerge quando você para de insistir na pergunta. Tudo isso acontece porque você saiu da interferência constante. Nesse estado, o tempo também muda de qualidade. Os dias parecem mais densos, mais cheios,
Mesmo quando há menos atividades, há uma sensação de presença contínua, como se você estivesse realmente vivendo os momentos, não apenas atravessando-os. O passado perde força emocional, o futuro deixa de ser uma ameaça ou uma obsessão. O agora se torna suficiente. Esse silêncio não elimina desafios, ele elimina o excesso de sofrimento desnecessário. Ele permite que você lide com o que surge sem carregar camadas antigas sobre cada situação nova. É como limpar o vidro pelo qual você observa a vida. A paisagem externa pode até ser a mesma, mas a forma como você a enxerga muda completamente. Quando você permanece nesse espaço com honestidade, algo fundamental se estabelece. Confiança sem ingenuidade. Você não espera que tudo seja fácil, mas sabe que pode atravessar o que vier sem se fragmentar. Essa confiança não vem de garantias externas. Ela nasce da experiência direta de estar alinhado consigo mesmo. E é nesse ponto que a vida começa a se mover com você, não contra você. Porque quando o ruído cessa, a direção se revela. E quando a direção se revela, o caminho deixa de ser confuso, mesmo quando ainda é desconhecido. Esse silêncio não pede esforço, ele pede disponibilidade. E quando você o permite, descobre que a resposta que sempre buscou fora estava o tempo todo esperando espaço dentro de você. Se algo em você ficou em silêncio agora, se alguma parte sua sentiu que isso não foi apenas um vídeo, mas um lembrete, talvez esse seja o momento de permanecer próximo. Aqui continuamos atravessando camadas, sem pressa, sem promessas vazias. Se quiser seguir essa jornada com mais profundidade, para permanecer em contato com aquilo que está chamando dentro de você, inscreva-se no canal. Você está cruzando no véu do ser.